In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Sexta-feira da primeira semana depois da oitava de Epifania, celebramos aí Santo Antão, o pai dos monges. Grande, hein? Ele e Paulo, os dois, né? O eremita. E com isso lembramos então os religiosos e as religiosas. Não, eu digo especialmente as religiosas porque é o maior número que tem de pessoas realmente consagradas a Deus na vida religiosa. É o ramo feminino. Mas também porque aqui no Brasil é uma religiosa que dirige a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB. E, bom, é algo que nós já sabemos, estamos até cansados de referir, de dizer, mas sempre quando sai um pronunciamento e um documento, aquilo choca, confirma, testemunha, realmente documenta o triste, o lamentável estado dos religiosos, das religiosas. E isso não é só no Brasil, é em toda parte. Tivemos a gloriosa exceção agora destes eremitas escoceses. Era um padre, um religioso e uma religiosa, um irmão e uma irmã, que foram excomungados. Excomungados porque, afinal, conseguem ver. Mas a grande maioria dos religiosos, das religiosas, estão cegos, absolutamente cegos. Registro com tristeza o testemunho que recebi recentemente de um pai de uma carmelita. Veio receber aqui, veio assistir aqui a profissão dos votos perpétuos da filha. E porque é um homem lúcido, aliás, de profunda igreja, um homem profundamente de igreja, mas porque lúcido e é um homem que evangeliza, que diz a coisa, e não diz só para a filha. Com certeza não diz só para a filha. Então, recebe da filha essas palavras, dizendo que ele não era bem-vindo ali no Carmelo. Não era bem-vindo. As irmãs, as co-irmãs não... Então, sim, a coisa penetra na vida religiosa, nos Carmelos, nos conventos, clarissas, tudo quanto é lugar, toda parte penetra. Esse espírito do demônio maligno e que devasta a vida religiosa e até a de clausura. Bom, sobre a clausura e a vida religiosa, também Francisco lançou um documento recente que... Enfim. Mas vem a CRB, então, dizendo da sua obediência incondicional a Francisco. Olha que coisa. Trazer um apoio a ele, dizendo que assistem aos ataques que Francisco sofre, assistem a isso com perplexidade. Não entende, perplexidade porque não entendem. Como é que pode? Por quê? Tão inocente, tão santo Francisco, por que é atacado? Oh, meu Deus! Assistem com perplexidade aos ataques que Francisco sofre. Que coisa. Cegas, estão completamente cegas, com certeza. O chefe da congregação dos religiosos o avisa aquele que tem esse propósito de modernizar a vida religiosa. Este homem é um demônio.
Então, e confessam, dizem, não, Francisco tem o poder de fechar e de abrir os caminhos da igreja. Como se, de fato, Francisco fosse o grande inventor da igreja. E pode fazer uma nova igreja, mas é justamente o que está fazendo. Mas é uma outra igreja, já não é mais a igreja católica. É preciso dizer com toda a clareza, embora com lamento e com tristeza, a esses religiosos, a essas religiosas, que não estão na igreja católica. Aliás, aqui no Brasil já estão há muito tempo, todos eles atirados à teologia da libertação, numa vida que realmente já não testemunha mais nada de religião, de consagração a Deus. Mais nada. Mas a cegueira é tal que eles são capazes de dizer que Francisco é um servidor do Evangelho, da doutrina e da tradição. Imagina! Francisco que deturpa completamente o Evangelho. Ele não consegue captar a mensagem evangélica de... Bom, basta ver que o seu grande teólogo e exegeta é nada mais, nada menos que Walter Casper, né? que como ele recusa a divindade de Jesus, os seus milagres, até a sua ressurreição e tudo mais, Né? Pensem no documento que as irmãs com certeza não leram, o documento da Amores e Letícia, onde o evangelho é traído, absolutamente traído, né? Da doutrina. Servidor da doutrina. Mas ele mesmo diz em Evangelii Gaudium que absolutamente vem para destruir a doutrina da igreja e o está levando a efeito. Ele destrói completamente a doutrina da igreja, em todo o âmbito, em toda a área, também na moral. O que é pior, né? Também na moral. Então, o que é pior não digo, mas por ali se mostra quão, de fato, a doutrina teológica foi corroída. Foi corroída. Bom, falar em tradição, Francisco, não é ele que diz que a igreja está 200 anos atrasada? 200 anos. Fosse ele realmente um servidor da tradição, diria que precisa atrasá-la 2000 anos. Não só 200, mas 2000 anos. Ele precisaria atrasá-la no sentido de levá-la sempre cada vez mais à fidelidade a seu divino fundador. Então, queridos, é de lamentar profundamente a vida religiosa, estar tão cega para tudo aquilo que está acontecendo no mundo e na igreja. E se juntarem, francamente, positivamente, se juntarem a Francisco para a destruição de tudo que é verdadeiramente católico, de tudo que é verdadeiramente da Igreja Católica. É muito por lamentar. Justamente os religiosos que deviam, afinal, primar pela fidelidade, pela perfeição, no seguimento de Jesus Cristo e da Santa Igreja. Não conseguirem perceber que já não é mais a Igreja Católica que está aí, que este homem não é Papa, ele é um antipapa, que este homem é, sim, o falso profeta e que verdadeiramente está a destruir a Igreja Católica. Juntam-se a ele nesse malévolo intento. E olha, não são poucos, né? No mundo inteiro, não são poucos no mundo. É de muito entristecer, realmente é algo terrível, mas que mostra bem quão realmente nós estamos no fim dos tempos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.